Olá, tudo bem? Me diz uma coisa, se você quisesse incutir uma ideia na cabeça de uma geração inteira de mulheres, uma ideia, digamos, impopular, que se fosse apresentada como ela é, as pessoas não iriam aceitar, o que você faria? Sim, não seria fácil, afinal, se for uma mensagem contra os conceitos da família, as pessoas certamente não iriam aceitar, porque vai contra tudo aquilo que elas acreditam e foram ensinadas. Seria um grande desafio, quase que impossível, transmitir uma ideia desconstrutivista em um mundo em que as famílias estão cada vez mais atentas e preocupadas em manter uma educação firmada em princípios. Qual seria então a melhor forma de transmitir essas ideias progressistas sem que os pais percebessem e que a atenção deles não fosse dividida entre a internet e os celulares? Já sei. Eu usaria a melhor e mais poderosa ferramenta para isso: o cinema. Mas para que as pessoas não ficassem com receio com a temática do filme, eu criaria um mundo de fantasia, com um ar totalmente inocente e inofensivo. E durante a reprodução, eu colocaria a minha mensagem de forma subliminar. E às vezes direta mesmo, afinal é difícil expor exatamente o ideal e os nossos desejos através do lúdico. Legal. E qual seria a personagem mais atraente entre as mulheres? Principalmente entre as crianças. Já sei, um brinquedo, uma boneca. Prepare a pipoca e sejam todos bem-vindos ao utópico mundo feminista da Barbie. Você vai ver a partir de agora uma análise de cada cena do filme, algo que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, pois o filme vazou na internet e eu fiz uma análise de todas as cenas e as mensagens desse filme. Mas antes de começar, assine o canal, deixe seu like e se prepare, porque o bicho vai pegar. Para começar a análise desse filme, eu primeiro resolvi assistir os trailers dele. E assistindo os trailers, eu percebi que eles queriam que todas as gerações de mulheres assistissem o filme da Barbie no cinema. Veja essas duas mensagens que aparecem no trailer. Estão me encarando. Se você ama a Barbie, este filme é para você. Agora veja a próxima frase. Catastrófico! A gente não brinca com Barbie desde que tinha uns 5 anos. Se você odeia a Barbie, este filme também é para você. E o principal objetivo do filme também aparece nos trailers. Os humanos só têm um final. Ideias vivem para sempre. A mensagem é: porque as ideias vivem para sempre. Você sabe como é. As ideias não dependem de governos, de pessoas, de imposição forçada, não depende de leis, eles precisam disseminar ideias. Isso que importa. No início do filme Barbie, eles começam fazendo uma alusão ao filme Uma Odisseia no Espaço, fazendo um paralelo comparando crianças a primatas. Veja esta cena. Repare que o filme já começa denegrindo a infância das crianças, mostrando meninas tristes brincando com suas bonecas. Você já viu alguma menina triste quando está brincando com suas bonecas? Aqui todas as crianças estão entediadas, brincando de mamãe com seus bebês. Repare nesta cena uma menina passando roupa e a outra preparando um alimento logo ao fundo. As meninas que brincavam com elas só brincavam de ser mães, o que é divertido. Bom, pelo menos por um tempo. Agora eu te pergunto, há algum mal nisso? Será que as mulheres saem por aí com suas roupas amassadas? Será que nós, seres humanos, não precisamos nos alimentar? O que tem de errado em passar uma roupa e preparar um alimento? Vocês estão querendo dizer o quê? Que isso é ruim? E se as mulheres estão proibidas de fazerem isso, o que elas devem fazer? Contratar um homem para preparar seu alimento e passar as suas roupas? Em que mundo vocês vivem? Em uma casa de boneca em que tudo está lá? A cama sempre arrumada? A roupa sempre passada? Onde os alimentos são de plástico? Deixa eu lembrar vocês que o mundo real não funciona assim. E o certo é que sim, o homem deve ajudar sua esposa nos afazeres domésticos. Eu, se for preciso, eu sei passar uma camisa, passar uma roupa,
Eu também sei preparar um alimento. Eu lavo louça. Eu ajudo minha esposa sempre que é possível. Afinal, nós moramos na mesma casa. E para mim é normal um homem ajudar a sua esposa nos afazeres domésticos. Meus filhos também estão sendo educados para ajudar as suas futuras esposas. E isso não diminui a masculinidade do homem. E isso também não diminui o papel da mulher dona de casa. Nem faz dela uma escrava. E se as pessoas buscam viver em uma casa organizada, em um ambiente saudável, todos precisam contribuir. Mas o filme Barbie dá a entender que mulheres assim são primatas, exaustas com seus filhos ao lado. Veja. Então, como um passe de mágica, a solução aparece. Uma mulher incrivelmente superior às demais, sempre com a mesma estratégia de apresentar o conceito de uma mulher ideal, que subjuga as demais com sua aparência, menosprezando aquelas que não possuem o mesmo biotipo. Vem cá, vocês pensaram como as mulheres iriam se sentir olhando para esta cena? Vocês não defendem os interesses das mulheres? Vocês não sabem que as mulheres querem sim ter uma família estável, um esposo que cuide delas e se dediquem a amá-las, que querem ter e cuidar de seus filhos? Que mal há nisso, eu pergunto a vocês. Agora, veja essa cena extremamente sórdida. Essa é uma imagem extremamente violenta em que poucas pessoas entendem o teor maligno por trás disso. Quer dizer, depois que as crianças percebem que o objetivo é se tornar uma mulher poderosa, superior às demais, a primeira coisa que elas devem fazer é esquecer a maternidade e, se necessário, destruir os seus filhos. E essa é apenas uma das cenas do filme Cor-de-Rosa. Bom, no Brasil, as pessoas de bom senso, que são pagas para analisar tudo que vai para o ar, identificou essa cena grotesca de violência explícita e proibiu o trailer do filme antes de ser lançado no país por causa desta cena. Vamos ler a matéria? O trailer do filme foi barrado no Brasil. No Brasil, o trailer do filme chegou a ser barrado após o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, CONAR, conceder na última sexta-feira, 7, uma liminar parcial que suspendia a exibição de um dos trailers do filme nos cinemas brasileiros, exclusivamente em sessões em que a classificação indicativa fosse aberta para menores de 12 anos. O trailer em questão é uma peça publicitária em vídeo da Barbie. Nele, crianças aparecem brincando com bonecas, até que uma das meninas quebra a cabeça dos brinquedos. Dos brinquedos não, de uma boneca que faz referência ao filho dela. Na tarde da segunda-feira do dia 11, contudo, o próprio CONAR suspendeu a proibição aplicada ao trailer após a empresa responsável pelo filme informar que o Ministério da Justiça e Segurança Pública conferiu classificação etária livre para o filme e seus trailers. Precisa tecer algum tipo de comentário com relação à preocupação das nossas autoridades em relação ao bem-estar das crianças em receber e ver esta cena violentíssima? O interessante é que a própria diretora disse que o filme não é para crianças. Me diz, Conar, vocês sabem como é formado o intelecto de uma criança? Um dos processos de formação do caráter de uma criança é construído a partir de mensagens e imagens que elas recebem durante a infância. Agora eu pergunto ao Conar, vocês sabiam disso? Sabiam, claro que sabiam. Que pergunta tola minha, não é verdade? Agora, pais, vocês sabiam que esta agressão aos bebês afeta terrivelmente a mente das crianças? Porque esta boneca está fazendo alusão a um bebê e à concepção de certo e errado, a relativização do pecado, do bem e do mal. Vocês não entenderam ainda a malignidade por trás desta cena? Isso planta no coração, principalmente das meninas, que se você quer ser bem-sucedida, primeiro aborte a ideia de ter filhos. Agora, se você engravidar, essa é uma opção. Fazer isso com a sua criança. Afinal, ela está dentro de você, o corpo é seu e ela nem nasceu ainda. E no final é tudo como se fosse um brinquedo que você joga fora quando quiser.
Meu nome é Dr. Bernard Nathanson. Fui cofundador da Liga da Ação Nacional dos Direitos do Aborto. E por um período de 2 anos fui o diretor da maior clínica de aborto do mundo. Eu assumo a responsabilidade final por mais de 75 mil abortos. Mas nos últimos 10 anos, mudei de ideia sobre a aceitabilidade do aborto, devido aos imensos avanços tecnológicos que foram feitos no campo da obstetrícia e fetologia. Avanços como a ultrassonografia, monitoramento cardíaco fetal e fotoscopia, que nos permitiram agora perceber sem questionar a inconfundível humanidade do nascituro. Agora, pela primeira vez, vamos ver um filme feito com imagens de ultrassom em tempo real, de um aborto de 12 semanas. Você verá que, conforme o tubo de sucção, que agora está aqui, se move em direção à criança. A criança vai se afastar dele e fazer movimentos muito mais violentos, muito mais agitados. A criança agora está se movendo de uma maneira muito mais consciente. Sua posição muda de tempos em tempos, ele está mudando novamente aqui. Agora, o tubo de sucção ainda não tocou a criança. Embora a criança já esteja extremamente agitada e se movendo de forma violenta, a criança se moveu novamente para a vista lateral. E o tubo de sucção está aparecendo mais uma vez na tela. Veja a ponta se movendo para frente e para trás, enquanto o abortista procura o corpo da criança. Mais uma vez, vemos a boca da criança aberta, em um grito silencioso nesse quadro congelado em particular. Este é o grito silencioso de uma criança ameaçada por sua extinção eminente. Se eu fosse uma mãe, entrasse no cinema com minha filha e me deparasse com uma cena dessa, eu sairia correndo, chorando e pedindo perdão à minha filha por submeter ela a essa mensagem diabólica. Eu choraria na presença de Deus em busca de perdão. Agora, veja o relato dessa mãe. Eu simplesmente não consegui ver o filme porque a minha filha pediu para ir embora o filme inteiro. O filme não é para criança, acreditem. O filme é classificação 12 anos, não por nada demais. Porque assim, as piadas duplo sentido, alguma coisa com conotação sexual, a criança não entende. Mas assim, o tema do filme, a linguagem do filme, a criança simplesmente não entende. Eu gastei o dinheiro para assistir esse filme, para ir embora agora. Aí eu entreguei o celular para ela e consegui assistir o filme. Então se você tem uma criança pequena, a minha dica é, não leve a sua criança no cinema. Uma criança teve o discernimento de que o filme é maligno. Uma criança. Aliás, você que é mãe, eu quero te dar um presente. Você quer ter uma família abençoada, uma casa abençoada? Nós temos um devocional gratuito que você pode usar no seu celular para orar com seus filhos todos os dias antes de dormir, para proteger os seus filhos. O link desse devocional está aqui na descrição desse vídeo. Mas voltando, uma criança teve o discernimento espiritual de que aquele filme não é para ela. E por que isso? Porque ela percebeu que essas mensagens que criam uma ilusão de um mundo perfeito, mas cheio de mentiras por trás, elas geram uma visão distorcida da realidade. E pessoas com conceitos distorcidos se transformam em pessoas vazias, sem propósito. As pessoas assim, a tendência é que elas venham a se drogar no futuro, por não terem referência, por causa do vazio interior que elas terão ao encarar a realidade da vida. E você, mamãe, que se orgulha de ter levado a sua filha ao cinema, quando essa realidade bater a sua porta, então se lembre do dia em que você levou a sua filha para assistir o filme cor-de-rosa da Barbie. Eu não sei se você reparou, mas esta mãe está com uma roupa cor-de-rosa. Veja as outras pessoas que estão assistindo, que estão indo para assistir o filme da Barbie, caracterizadas de Barbie. Veja essas imagens. Esse frenesi em torno desse filme está fazendo com que as pessoas consumam teorias progressistas em forma de entretenimento. E uma criança que assiste um filme desses está sendo doutrinada a ser uma abortista no futuro, que faz tudo pela busca insana da beleza inalcançável e para alcançar um status social que no final não tem valor nenhum. E o pior é que as crianças estão sendo bombardeadas todos os dias com mensagens como esta.
Eu vou gravar um vídeo sobre um livro que foi lançado recentemente e que apresenta o próprio diabo como um amiguinho das crianças. Então, para que você não perca a análise desse livro, assine o canal e ative as notificações. Bom, assistindo poucos minutos deste vídeo, deste filme, é possível perceber que se trata de um filme produzido para propagar ideologias feministas. Sabe, é triste ver uma mulher que se autodenomina feminista. Isso só mostra o quanto ela é frustrada com a sua própria vida, pois elas lutam contra a sua própria natureza, achando que dessa forma encontrarão a felicidade. Vous ne croyez pas en l'existence d'une nature féminine. Vous avez dit que tout être est d'abord humain avant d'être homme ou femme. Je ne crois pas d'une manière générale en l'existence d'une nature humaine. Changement politique, il n'y a pas un risque de servir une propagande. Qu'est-ce que vous appelez une propagande? Une propagande est quelque chose qui sert une idéologie, disons. Si c'est une bonne idéologie, pourquoi est-ce que je ne ferais pas de la propagande? Se isso fosse verdade, então as mulheres seriam atualmente as pessoas mais felizes do mundo, pois esse movimento já existe há mais de um século. E até hoje, esse conceito se mostra ineficiente, trazendo desordem e destruição, principalmente quando o assunto é o aborto. Eu pergunto a você, feminista, você não consegue ver que a mídia é que controla você? Que os seus desejos são manipulados e que a família é a base de tudo? Você sabe que não existe mulher, que é um símbolo, e como todo símbolo é unitário, é autoritário, é impositivo, né? Mas a gente usa esse símbolo mulher para construir uma agenda unificada de luta e a partir daí avançar em uma determinada agenda. Agora, não pense que eu sou contra vocês, mulheres. Eu sou contra esse conceito que vocês carregam. Vou dizer uma coisa agora que vocês vão gostar de ouvir. A culpa do feminismo existir é do homem. Foi por causa de um homem que o feminismo nasceu. É só estudar as raízes do feminismo. A palavra feminismo foi usada pela primeira vez na primeira metade do século XIX, pelo filósofo francês Charles Fourier, um teórico socialista, olha o detalhe. Mas o feminismo nasceu de um divórcio, de um homem covarde que deixou sua mulher e sua filha passando necessidades. E posteriormente, com a morte da mãe, a filha publicou, não sei se eram cartas ou um diário, eu não lembro direito, mas isso se transformou em um livro, e a partir desse livro nasceu o movimento feminista. Eu não me recordo muito bem, mas você acha essa história na internet. É só fazer uma pesquisa no Google. Agora, vamos analisar as cenas do filme. A casa, o próprio carro e a própria carreira. Meninas se tornam mulheres que podem fazer e conquistar tudo o que elas quiserem na vida. Graças a Barbie, todos os problemas do feminismo e da igualdade de direitos foram resolvidos. Repare que a narradora diz que, graças a Barbie, todos os problemas do feminismo e da igualdade de direito foram resolvidos. Será? Será mesmo? E como a Barbie pode ser qualquer coisa, as mulheres podem ser qualquer coisa que quiserem. Não sei se você reparou, mas foram só 3 minutos de filme e a mensagem nem é subliminar, ela é escancarada. Sabe por quê? Porque eles sabiam que as mulheres levariam suas filhas, suas crianças para assistir o filme. Agora, veja essa mensagem. Mitty era amiga grávida da Barbie, mas não vamos mostrar a Mitty. A Mattel a tirou de linha porque uma boneca grávida é algo estranho demais. Mitty é uma boneca grávida. Sabe como é? A empresa retirou de linha essa boneca retrógrada porque está grávida, o que é algo estranho demais. Entendeu a mensagem? E acredite, se eles têm o poder de te levar ao cinema e te entreter com isso, eles não terão misericórdia. Vão empurrar goela abaixo toda a doutrinação que eles puderem. O homem é sempre retratado como fraco e medroso. Veja essa cena. Barbie, segura minha mão. Fica comigo, Barbie. Ótimo. Não quebrou nada. Vai ficar tudo bem. Pegar onda é mais perigoso do que as pessoas pensam. É corajoso, Ken. Percebeu como o Ken, ele é sensível? Percebeu como ele é medroso? Percebeu que ele se comporta como uma criança? Ele não tem personalidade. Aliás, a personalidade dele é subjugada pela personalidade da Barbie. Veja essa cena.
É o melhor dia de todos e ontem também, amanhã também vai ser e todos os dias de hoje até a eternidade. Vocês já pensaram na morte? Esta cena é muito controversa, afinal, eles estão numa festa, dançando, se divertindo. Alguém já foi para uma festa e em determinado momento pensa na morte? É isso mesmo? Um assunto tão controverso, a temática do filme? A morte? Por exemplo, um filme que teoricamente deveria transmitir algo bom, conduz os jovens e as crianças a pensarem na morte. E associam a morte a algo bom, dançante e feliz. Agora veja essa outra cena, ela faz uma observação importante para as pessoas que estão assistindo o filme. Veja. Eu gostaria de informar a vocês que eu não tenho vagina. E ele não tem pênis. Nós não temos genitais. Beleza. Repare que nesta cena, sem propósito e sem motivo dela existir, fora do contexto da temática do filme, ela para e conversa com esses homens que estão trabalhando na construção civil e apresenta a sua bandeira. Eu não sei se você reparou, mas aqui tem uma mensagem subliminar travestida de comédia. Ela está dizendo o seguinte: olha, apesar de não entender as gracinhas que vocês estão fazendo e eu parecer uma mulher e ele um homem, nós não temos sexo definido. Entendeu a mensagem? Eu não tenho vagina e o Ken não tem pênis. Nós não temos genitais. Esta cena que vou te mostrar agora, ela é mais uma tentativa de diminuir o homem, de colocar ele como uma criança, como uma pessoa medrosa, uma pessoa inútil. Veja. Vai dar uma volta assim. Mas sozinho? É sério, pra onde? Aonde quiser. Eu vou pra lá. Tá bem. Não vai longe. Tá bem. O Ken age com medo, como uma criança, que precisa da atenção da mamãe, pois é medroso e totalmente inseguro e dependente da mulher. Olha esta cena agora que macabra. Desenhos novos? Eu comecei a fazer uns bem estranhos. Essa é a Barbie com pensamentos de morte. A Barbie cheia de celulite e a Barbie completamente envergonhada. Veja que tem uma mulher desenhando Barbies com pensamentos de morte. É isso mesmo? De novo, tocando o assunto morte num filme que veio para entreter, para trazer diversão. É sério, morte. Aliás, em uma das cenas ali, um dos takes mostra o desenho de uma Barbie se enforcando com uma corda em forma de borboleta. Você acha normal isso? E depois ela faz uma ligação que o conceito morte está ligado a uma Barbie cheia de celulite e que se sente envergonhada. Você consegue compreender essa sequência de frases que estão sendo incutidas na cabeça das crianças e dos adolescentes? Agora, olha esta cena que, no mínimo, estranha. Você vai ver uma mesa em formato de coração, um arco-íris no fundo, um homem vestindo roupas tradicionais, só que ele aparece em miniatura no take. Veja. Veja agora um discurso de ódio feminista. Presta atenção. Fazer um movimento feminista há 50 anos. Destruiu a autoestima das meninas. Está matando o planeta com incentivo ao consumismo desenfreado. Então, minha função é ajudar você. Interessante isso, né? Te fazer feliz e poderosa. Eu sou poderosa. E antes de você aparecer aqui e dizer que é a Barbie, eu não pensava em você há anos, sua fascista. Fascista? Agora, presta atenção. Com mais ou menos 1 hora de filme, uma coisa bem interessante acontece. A Barbie, ela volta para o mundo dos sonhos e se depara com Ken, que tomou a sua casa e fez dela um clube de apostas e malandragem. E trata a Barbie como uma qualquer. E a primeira frase do Ken é: primeiro eu achei que os homens andavam no mundo real, mas depois eu achei que eram os cavalos. Então eu percebi que os cavalos são uma extensão dos homens. Acabou de chamar nós, homens, de cavalos, de equinos, de chucros. Percebeu a mensagem ou não? Primeiro eu achei que os homens mandavam no mundo real. E aí eu cheguei a pensar que eram os cavalos que mandavam. Mas aí percebi que os cavalos são só uma extensão dos homens. Que legal! E aqui vale uma observação. Eu gostaria de fazer um comentário um pouquinho mais elaborado. Apesar da diretora, da pessoa que escreveu o roteiro desse filme, fazer uma crítica direta a todos os homens, chamando-os e classificando-os como cavalos, chucros,
De certa forma, ela até tem um pouco de razão quando nós olhamos alguns tipos de homens por aí. Pois o sistema de manipulação das massas transformou a maioria dos homens em escravos do poder, dinheiro e sexo. Esse sistema afastou os homens de Deus e dos valores essenciais da família. E o feminismo representa a esta classe de homens um grito de rebeldia, de socorro, de mulheres que precisam se manifestar frente à covardia desses homens, que deixaram de lado seus princípios em troca de poder, dinheiro e sexo. Esse sistema que manipula e vem manipulando a cabeça dos homens até hoje começou com a indústria da pornografia. Não teríamos tempo de entrar neste assunto hoje, mas eu vou falar sobre isso aqui no canal. Se você quiser entender mais sobre isso, assine e deixe seu like. Agora você precisa entender como funciona esse sistema. Eles primeiro criam um problema. Então eles separam as pessoas em grupos, chamando esses grupos de minorias. Então eles dão nomes a esses grupos, bandeiras a esses grupos e colocam uns contra os outros. E por trás de pautas legítimas de direitos iguais, aparece a face do mal. Por exemplo, quando se fala em feminismo, qual é a primeira pauta que vem à sua cabeça? A luta por direitos iguais, certo? E isso é justo. Afinal, todo mundo apoiaria. Mas essas mesmas mulheres que buscam justiça social defendem a morte de bebês. Não é no mínimo contraditório? Uma mulher que se diz injustiçada por esse ambiente patriarcal, machista, discriminatório, cometer tamanha injustiça contra crianças? Eu tenho direitos sobre o meu próprio corpo, sobre o seu corpo, não o corpo de outra pessoa. Entende a diferença? If we have children, we want them to be planned. What we want is abortion, abortion on demand. Klamath Firestone, a member of another New York group called the Radical Feminists. She argues that women should not have to bear the burden of pregnancy, that there should be more research leading toward birth outside a woman's body, the so-called bottled baby. Pregnancy hurts. It's really not, it's not very pleasant. You get distorted, your body gets messed up. I think people haven't said this before, but, pregnancy is more... Agora, você que se diz feminista, uma mulher justa em busca de seus direitos, faça um exercício de empatia. Eu não sei se você sabe, mas pessoas justas são muito boas nisso. Feche seus olhos agora e tente se imaginar no ventre de uma mulher feminista. Uma mulher feminista como você, com a intenção de cometer um aborto. Faça esse exercício. Talvez se a sua mãe fosse feminista, você não estaria aqui. Você já pensou nisso? Agora, o feminismo precisava de um bode expiatório, na verdade, de um culpado. E eles apontam um sistema patriarcal citado a todo momento nesse filme. E o sistema patriarcal original, deixa eu te dizer, é um modelo de família criado por Deus, pois coloca o homem como o líder da sua casa, a fim de ser o provedor e o protetor de suas mulheres e seus filhos, pois recai sobre o homem a responsabilidade pela família. Eu não sei se você sabe disso. Entenda uma coisa, todo homem que iniciou uma família, ele vai responder diante de Deus sobre os cuidados que ele teve sobre a sua mulher e filhos. Todos os homens vão responder. Então, se você está em uma família em que o covarde do seu marido deixou você e seus filhos, acredite, ele vai responder por isso. E você que é mãe, não tem que ser pai e mãe de seus filhos. Essa é uma das maiores mentiras que colocaram sobre os ombros das mulheres. Você, mulher, precisa ser apenas mãe de seus filhos. Você nunca vai substituir a figura paterna no coração de seus filhos. E sentir essa responsabilidade só vai desgastar ainda mais você. Todo homem um dia dará conta de todo o mal que ele causou à sua família, de forma direta ou indireta. Mas a mulher que se vê sem o patriarca em sua casa, ela deve buscar em Deus uma direção. O maior problema que enfrentamos no mundo hoje não são as ideologias, os sistemas de governo, a mídia, a violência, a internet, nada disso. O maior problema do mundo hoje são homens covardes. Homens que abriram mão dos princípios de Deus e de forma direta e indireta se tornaram grandes covardes quando o assunto é família.
E veja bem, eu não falo isso porque isso aconteceu na minha casa. Talvez possa transparecer isso nas palavras, nos sentimentos que eu estou passando aqui nessas palavras. Não, os meus pais completaram 45 anos de casado. Eu estou completando 20 anos de casado. Eu falo isso porque eu vejo isso em todo lugar. Um bando de covardes que não sabem o que é ser homens de verdade, que não sabem ser pais, educar um filho corretamente, que na primeira dificuldade ou vaidade deixa mulher e filhos por causa de orgulho e valores mundanos. Eu particularmente sempre defenderei a família e levo a sério quando Deus diz que devemos amar nossas esposas como Cristo amou a igreja. Ou seja, você precisa amar a sua esposa a ponto de dar a própria vida por ela. É isso que um bom soldado faz durante uma guerra. Não se comporta como uma gazela e sai correndo deixando seus companheiros para trás. Seja homem, defenda sua família, sua esposa e seus filhos. Aqueles que já fazem isso e não merecem essa minha crítica, parabéns, continuem assim. Deixe um legado para os seus filhos, pois no final é isso que importa. Já aqueles que abriram mão da sua esposa e filhos, se arrependam e voltem para casa. Não pense que você vai escapar da justiça de Deus. E quando chegar a sua hora de prestar contas, aí, parceiro, já era. Então se arrependa e volte para sua família enquanto há tempo. O patriarcado original, diferente do retratado nesse filme, é na verdade a segurança que todas as famílias deveriam desfrutar. Onde a mulher é protegida, amada e respeitada. Onde os filhos são amados e respeitados, dando a eles um futuro, uma direção. Eu vou falar muito mais sobre isso aqui no canal a partir de agora. Então assine o canal, deixe seu like e deixe um comentário. Quero saber de onde você está vendo este vídeo. Agora, veja essa cena. É um momento em que este homem caído, estereotipado, sem escrúpulos e princípios, é retratado definindo a mulher como um objeto sexual a fim de satisfazer seus desejos. Veja o que o personagem Ken diz. Você pode ficar se quiser, como minha noiva, esposa, ou minha namorada casual de longo prazo à distância. O que me diz? Não vou dar nada pra você. A gente explicou para elas a lógica filosófica imaculada do patriarcado e elas sucumbiram. Eles apresentam o patriarcado como um sistema de homens chucros e ignorantes, que usam as mulheres e as tratam como pessoas inferiores. E de fato, existem homens assim, os covardes. Mas homens de valor, de princípios, não fazem isso, pois sabem o quanto as mulheres são importantes e as tratam com honra, com amor e cuidado. Você não pode generalizar, achar que todos os homens são assim. Não, tem muitos homens de valor por aí. Agora, olha que interessante esta cena. O prêmio Nobel de cavalos vai para o... Nessa imagem a gente vê um certificado de homem chucro, que fica perdendo tempo com coisas fúteis. Eles separam as pessoas em grupos e depois colocam uns contra os outros. A velha e eficaz estratégia, dividir para conquistar. Agora você vai ver uma sequência de mensagens subliminares em que eles abrem de forma descarada o que estão fazendo na cabeça das pessoas. Neste caso, das mulheres. Não adianta tentar desprogramar ela, já fiz tudo o que podia. Não adianta tentar desprogramar ela. O que me espanta é isso, Barbie. Por que a lavagem cerebral não pegou você? O que me espanta é isso, Barbie. Porque a lavagem cerebral não pegou você. A Barbie nesta cena, ela representa as mulheres que não caíram na armadilha do movimento feminista. E agora você vai ver uma cena interessante, que parece uma crítica ao sistema, mas na verdade é uma programação comportamental, pois eles sabem que mulheres de todas as idades estariam assistindo o filme neste momento. Eles primeiro criaram uma cena dramática onde a Barbie sai do seu momento de protagonismo para se tornar uma vítima de um sistema opressor. Então a Barbie, que neste momento retrata uma mãe de família no filme, começa a meditar nas linguagens usadas para programar o inconsciente das mulheres ao longo das últimas décadas. Veja isso. É literalmente impossível ser mulher. Tem que ser magra, mas não demais. E nunca pode dizer que quer ser magra. Tem que dizer que quer ser saudável, mas também tem que ser magra. Tem que ter dinheiro, mas não pode pedir dinheiro. Tem que ser chefe, mas não cruel.
Tem que ser chefe, mas não cruel. Tem que liderar, mas não pode detonar a ideia dos outros. Você tem que adorar ser mãe, mas não pode falar dos seus filhos o tempo todo. Você tem que ter uma carreira, mas também tem que cuidar dos outros o tempo todo. Tem que ter uma carreira, mas tem que cuidar de todo mundo o tempo todo. Interessante isso, né? Eu vou fazer ainda um vídeo sobre o feminismo e as suas contradições aqui no canal, então assine o canal, não perca, será muito legal. Você é responsabilizada pelo mau comportamento dos homens, o que é absurdo. Mas se disser isso, é acusada de reclamar demais. Você tem que ser bonita para os homens, mas nunca tanto que provoque eles e isso ameace outras mulheres, porque você tem que ser parte da sororidade, mas também sempre se destacar e sempre ser agradecida. Você nunca pode envelhecer, nunca ser agressiva, nunca ser civil, nunca ser egoísta, nunca vacilar, nunca falhar, nunca mostrar medo, nunca passar do limite. É difícil demais. Contraditório demais é um discurso feminista. Se ninguém te dá uma medalha ou te reconhece, e na verdade não é só você que faz tudo errado, mas também tudo sempre é culpa sua. Eu tô cansada de ver a mim mesma e de ver todas as outras mulheres fazendo de tudo para que as pessoas gostem da gente. Presta atenção, aqui ela atrai o coração de todas as mulheres. Estou tão cansada de me ver e ver todas as mulheres fazendo de tudo e fazendo com que as pessoas gostem da gente. Você que é mulher, você não concorda com o discurso dela? Eu tenho certeza que sim. Mas se você prestar bem atenção, você vai perceber que tem várias mentiras no meio desse discurso. E essas mentiras têm como finalidade criar um sentimento de revolta e rebeldia, principalmente no coração das mulheres. E o objetivo dessa reflexão é para que se plante sementes no coração das mulheres que estão assistindo o filme. E acredite, elas vão germinar no coração de muitas mulheres, principalmente das crianças que estão no processo de formação intelectual e de caráter, de jovens que ainda não têm maturidade em relação às dificuldades e os dramas da vida. Agora, olha a estratégia. Temos que deter os Kens. E você precisa dizer tudo isso para as outras Barbies. Essa é a chave. Temos que deter os Kens. E nós devemos espalhar isso para todas as mulheres. E esse discurso pode parecer inofensivo, mas ele é maligno. Porque o mundo está nessa situação hoje porque foi plantado no coração do homem e da mulher um conceito distorcido de família e de valores. Agora veja isso. Mas como vamos afastar as Barbies dos Kens? A gente tem experiência com esse tipo de mundo. Então a personagem pergunta, e como vamos afastar as Barbies dos Kens? Então a garota diz, nós temos experiência com esse tipo de mundo. Nesse caso aqui, eles estão fazendo uma referência às famílias, uma referência aos homens e às mulheres, aos casais, entenderam? Parece que faz parte só do mundo fantasioso da Barbie, mas não. Eles estão passando uma mensagem aqui para você. Quais são os alvos e os objetivos desse plano? Vamos continuar analisando. A Kenlândia já tem as sementes da própria destruição. A Kenlândia já tem as sementes de sua própria destruição. Eles implantaram na sua mente mensagens com uma única finalidade: destruir seus valores e princípios. Isso não está sendo feito aqui neste filme. Isso vem sendo feito ao longo das últimas décadas. Olhe para a quantidade de casais que se separam no primeiro ano de casamento. Olhe para a porcentagens de casais que se separaram nos últimos 20, 30 anos. Compare com a outra geração, com a geração dos seus avós, por exemplo. E aqui a personagem diz que já foi plantado as sementes no coração das pessoas, a fim de se autodestruírem, começando por todas as famílias. Agora veja a estratégia. Primeiro temos que afastar cada Barbie do seu Ken. Primeiro, vamos afastar cada Barbie do seu Ken. A Barbie citada neste caso é você, mulher, você, mãe. E o Ken representa o seu marido, o pai dos seus filhos. E como eles fazem isso? Olha o que a Barbie diz. Podemos infiltrar uma Barbie que vai fingir que está na deles. Pode ser você, achou? Colocando na mente dos homens o estereótipo de mulheres que só pensam em sexo
e prazer. E a Barbie aponta para a moça que está ao lado dela, vestido de roupas pouco vulgar, vamos dizer assim, de piriguete. Aí nós recrutamos para nossa causa as Barbies que vamos curar. Aí quando eles conseguem separar você do seu marido, o objetivo deles é recrutar você para fazer parte do grupo deles, para lutar ao lado delas, pela causa feminista, entendeu? E isso é no mínimo macabro, pois eles estão dizendo na sua cara que vão destruir o seu casamento, colocar um estereótipo na cabeça do seu esposo de que ele precisa se divertir com mulheres que só pensam em sexo e prazer. Então, depois de destruir o seu casamento, eles vão recrutar você mesmo, para fazer parte do grupo deles. E você acha que acabou? Agora a Barbie, que representa aquela mulher que foi humilhada, desprezada por seu marido, que tomou a sua casa, o seu carro, tudo que ela tinha, tudo que ela sonhou, que fazia parte do seu contexto familiar, né? No caso a Barbie e o Ken, que foi humilhada, que foi expulsa do seu paraíso. Então ela diz o seguinte: vamos fazer isso até todas as mulheres estarem desprogramadas e prontas para voltar à Barbilândia, um mundinho de fantasia que implantaram na cabeça das feministas. Sabe que esse conceito feminista, esse mundo utópico a qual elas acreditam, só existe na cabeça delas. Você sabe disso, certo? Agora, ideias por ideias, elas não funcionam assim. Elas precisam de algo mais. E é o que nós vamos ver a partir de agora. Fazer isso até todas as Barbies estarem desprogramadas e prontas para retomar a Barbilândia. Repare que o filme ele não tem em nenhum momento a intenção de entreter, de ser algo engraçado, de apresentar o lúdico, de trabalhar com suas lembranças passadas, quando brincava de boneca. Não. Esse filme é, como o pessoal costuma dizer, né, ele é lacrador. Pelo menos ele tenta, né? Só que ele é muito politizado. E você vai ver que o plano final deles é esse. Presta atenção nessa cena. Escutem! Aí, amanhã os Kens vão votar a mudança da Constituição. Temos que chegar primeiro. É o estágio final do plano. Então a boneca estranha, ela chama a atenção das demais e diz o seguinte: ei, olha aí, amanhã os Kens vão votar a mudança na Constituição. Então o que nós temos que fazer? Vamos chegar primeiro. E este é o estágio final do plano. Primeiro, eles entram na sua casa, através da cultura. Fazem uma bagunça com seus valores e princípios. Relativizam tudo. O pecado, então, nem se fala. Então eles destroem seu casamento e tentam convencer você a ser uma ativista nessa guerra contra a família e seus princípios. Então o estágio final do plano, quando as pessoas pensam que não dá para piorar ou para ficar pior, eles levam sua agenda para dentro das assembleias e transformam aquilo que foi incutido na sua cabeça com uma nova cultura. Transformam isso em uma nova regra, uma lei. A gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer não, a gente não quer destruir família nenhuma, não. A gente só quer amar, né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. E não acabou. Veja isso. Botar os Kens uns contra os outros. Agora que eles acham que dominaram vocês, vocês fazem eles se questionarem se têm poder sobre os outros. Vamos colocar os Kens uns contra os outros. Agora que eles acham que dominaram vocês, vocês vão fazer eles se questionarem se têm poder uns sobre os outros. E não acabou não, veja isso aqui. Sabe o que eu acho? Acho que devíamos restaurar a nossa Constituição. Enquanto os homens brigam e se distraem, eles querem mudar a Constituição.
E perceba que é a mesma personagem que falou desse tema naquela cena que eu mostrei anteriormente. E esse que tinha tudo para ser um filme engraçado, um filme nostálgico, olha o que essa personagem aqui diz. Veja isso. Estão chegando os cavalos. Imaginação minha, essas músicas, casa-houses ficaram melhores. Elas são casas dos sonhos, seus filhos da... Elas são casas dos sonhos, seus filhos da... Isso é ódio ou não? Isso é intolerância, violência ou não? O que é isso? E é justificado em quê? Aos cavalos que acabaram de chegar? Agora, olha essa cena. Só quero dizer que lamento por termos te chamado de Barbie estranha pelas suas costas e também na sua cara. Tá tudo bom. Meu orgulho disso. Quer participar do meu governo? Eu posso ficar com a limpeza. É sua, tá? Obrigada. Preste atenção nesse diálogo. Desculpe por ter te chamado de estranha. Tudo bem, eu me orgulho disso. Quer participar do meu governo? Eu posso ficar com a limpeza? O diálogo e as cores das vestimentas das mulheres falam muito. Uma representa o orgulho do arco-íris. A outra, de um sistema de governo socialista, que aqui no filme é representado por uma mulher negra, ocupando a presidência da Barbilândia. Vocês estão vendo, feministas, como eles manipulam vocês? Porque essa teoria, na prática, não acontece. Isso só acontece em filmes, no imaginário de vocês. Pois esse sistema de governo nunca apoiou uma mulher negra para assumir a presidência de um país. No máximo, um cargo de vice-presidente, como aconteceu nos Estados Unidos. Mas você viu a proposta da orgulhosa? Posso participar da limpeza? Entendeu a mensagem? E esta mesma personagem que disse precisamos reformar a Constituição. Olha, enquanto eles estão distraídos, vamos mudar a Constituição. Isso é um discurso de intolerância. Ela não quer direitos, ela quer fazer a limpeza, extinguir, entendeu? Por fim, veja esta cena que resume todo o filme. Você entende que os humanos só têm um final. Ideias vivem para sempre. Os humanos nem tanto. Sabe disso, não? Eu sei. Ser humano pode ser bem diferente dele. Eu sei. Os humanos inventam coisas como o patriarcado e a Barbie só para lidar com o próprio desmundo. Eu entendo isso. E aí morrem. Você entende que os humanos só têm um único final. Ideias vivem para sempre. Os humanos nem tanto. Você sabe disso, não é? Eu sei. Os humanos inventam coisas como o patriarcado e a Barbie só para lidar com o próprio desconforto. Eu entendo isso. E aí morrem. Sabe, eu me lembro de uma certa vez, uma pessoa pública muito conhecida no Brasil, totalmente embriagada, e ela disse algo no palanque para o Brasil inteiro ouvir. Isso saiu em todos os jornais. Abre aspas. Eles querem me matar, mas eu não sou uma pessoa, eu sou uma ideia. Para finalizar esse vídeo, eu vou mostrar agora a distopia da vida real, que retrata a realidade fantasiosa de algumas pessoas. Veja esse vídeo. Um homem drogado tendo uma crise de abstinência e uma Barbie de 70 anos. Ambos vivendo em um mundo de fantasia, em que um dia isso tudo irá acabar. Mas as ideias não. As ideias ficam. Enquanto as pessoas não entenderem que eles estão controlando suas emoções, distraindo as pessoas, colocando uns contra os outros, elas nunca vão vencer esta guerra. Nós precisamos sim nos unir, ser mais amorosos uns com os outros, ter compaixão uns pelos outros. Precisamos que os homens que deixaram suas famílias se arrependam e voltem para suas famílias. E não se engane, uma família destruída sempre terá um patriarca, um líder. E você tem que escolher. Você quer o seu marido de volta, cuidando de vocês, ou quer transferir essa responsabilidade para os governos, para as ideologias que estão aí, prontas para recrutarem você e seus filhos? Sabe, as pessoas precisam entender também que todos nós temos um único inimigo em comum, Satanás, que quer destruir a dignidade humana, levando o homem e a mulher e os filhos à autodestruição. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo,
assine o nosso canal e não se esqueça de deixar o seu like para eu saber que você quer mais vídeos como esse. Que Deus te abençoe e até a próxima. A saga do feminismo revela um processo em curso em nossa sociedade, sendo primeiramente apresentada como ideias e florescendo no coração das pessoas como algo concreto. Por trás da luta por direitos, por trás da face oculta do feminismo e outras ideologias, estão pessoas marcadas pelo mal que tiveram suas famílias destruídas pelo pecado. E hoje lutam para destruir a sua família. E para isso, subjugam a natureza e dissolvem a distinção entre os gêneros. Aos poucos, apresentam novas perspectivas em nossa cultura e sociedade, fazendo-nos esquecer da nossa natureza e de nossas condições biológicas. Da transformação da carreira em fonte suprema de realização à dissociação entre sexo e gênero, a revolução sexual avançou, fragilizando os alicerces da família para reconfigurar as bases de nossa civilização. É uma revolução ainda em curso e que irá arrastar milhares de pessoas à autodestruição. O feminismo avança em seu desejo de dar vida a uma nova sociedade, cada vez mais afastada de Deus. Que essa reflexão e análise deste filme te ajude a compreender os objetivos por trás dessa história, que de forma direta e indireta impactam profundamente a vida de todas as pessoas. Quando você for ao cinema, peça a Deus para que Ele abra seus olhos espirituais, para que você enxergue as intenções e a verdadeira essência por trás de cada movimento ideológico. Nesse turbilhão de mudanças e transformações, proteja sua família, seus filhos, seu casamento. Tenha um senso crítico acerca de tudo e jamais negue sua natureza e sua essência. Eu fico por aqui, assine o canal, deixe seu like para eu saber que você quer mais conteúdos como este. E compartilhe este vídeo. Ajude as mulheres a entenderem o que está por trás do entretenimento mortal que estamos consumindo. Meu nome é Wilson Eugênio, que Deus te abençoe e até a próxima.